O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram as testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez de todos os ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia. Com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga em dia de sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Podem sentar um pouquinho. Escapou. Fica preso com o microfone. O microfone do padre pega até pensamento. Então, se ele estiver solto aí mesmo, que pega pensamento mesmo, né? Eu tenho que ficar bem arrumadinho. Vamos olhar um pouquinho com atenção algumas coisas, alguns pontos aqui para a nossa reflexão. Primeiro, nós estamos aqui no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Lucas, ele escreveu 2 obras falando de Jesus. Primeiro é o texto do Evangelho, que tem o seu nome, Lucas, Evangelho de Lucas, e também os Atos dos Apóstolos. Então, são 2 textos que Lucas escreve para falar de Jesus. E é interessante um dado que ele traz neste capítulo 1, que ele diz assim: muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos realizados entre nós. Muitas pessoas. Muitas pessoas, talvez ele esteja se referindo a Paulo, porque Paulo é um dos primeiros a escrever. Né? A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro texto no Novo Testamento a ser escrito. Ele está falando também, com certeza, né, dos outros 2 evangelistas, de Mateus e de Marcos, que dos evangelhos, Marcos é o primeiro a escrever o seu evangelho. Os outros evangelistas olharam com base, certamente escreveram com base aquilo que Marcos disse no seu evangelho. Mas ele faz uma referência, dizendo que muitas pessoas já tentaram escrever essa história. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo
Teófilo. Então, depois de uma pesquisa, de um estudo atencioso, de um estudo apurado, ele também decide falar algumas coisas sobre Jesus. Só a título de curiosidade, você sabe o que significa Teófilo? Que aparece, meu excelentíssimo Teófilo, chama de excelentíssimo Teófilo ainda. Vocês sabem o que significa? Não sabe? Amigo de Deus. Exatamente. Amigo de Deus. Então é muito mais do que um personagem que aparece no meio da história ou que aparece no Evangelho. É amigo de Deus. E aí para nós, amigo de Deus é quem? É todos aqueles que se tornaram na caminhada discípulos de Jesus. Tornaram-se amigo de Deus. Portanto, eu e você. Esse texto está se referindo a nós, de algum modo. Então, essa primeira parte está lá no capítulo 1. Depois o texto pula para o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. E no capítulo 4, Lucas nos apresenta uma característica que é exclusiva. Nenhum outro evangelista apresenta essa característica. Qual característica? Jesus falando da sua missão. Jesus apresentando-se na sinagoga e dizendo por que é que ele veio, ou o que é que ele veio fazer aqui na terra. Ele veio para exercer essa missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, dos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Esta é a missão de Jesus. Jesus veio exatamente para isso. Só que, um detalhe, depois da missão de Jesus, depois que Jesus executou a sua missão, esta missão também passou a ser nossa missão. Minha missão e sua missão. Depois que nós fomos batizados, nós recebemos de Jesus esta missão. Hoje nós podemos dizer também, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me enviou a proclamar a boa nova. Pergunta aí para o seu vizinho da direita e da esquerda, rapidinho, mesmo que a distância, viu? Você já ressuscitou algum morto? Ô padre, não, vai devagar, padre, que negócio é esse? Eu acho que se Deus desse para nós essa graça de ressuscitar algum morto, nós trocávamos de lugar com o morto. Ressuscitava o morto e morria nós. De susto. Né? Ou então, você já fez algum paralítico voltar a andar? Um surdo ouvir, um cego enxergar? Então, padre, então esse negócio aí de que essa missão é nossa missão também, então não é assim não, porque eu nunca fiz isso. Pois é, nunca fez, está convidado a fazer. Por quê? Porque nós recebemos esta missão depois que nós fomos batizados. Esta é a nossa missão. A missão de Jesus, depois que nós fomos batizados, passa a ser nossa missão. E Jesus disse isso na sinagoga, diante dos mestres, dos doutores. E ele terminou. Olha como termina. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Então, nós também somos convidados a vivermos assim. Aí eu tenho dois outros pontos para a gente terminar a reflexão. Eu vou falar um pouquinho hoje, vou deixar vocês pensarem durante a semana. Vocês ouviram na segunda leitura Paulo fazer uma comparação do corpo. O corpo que tem vários membros.
E ele diz que esse corpo é a igreja. Nós somos nós, portanto, os membros do corpo de Cristo. Aí tem uma frase que ele diz no versículo 27. Vós todos juntos sois corpo de Cristo e individualmente sois os membros desse corpo. Notem, vós, vírgula, todos juntos, vírgula, sois o corpo de Cristo e, vírgula, individualmente, vírgula, sois os membros desse corpo. Olha que tremendo isso. Isso é muito forte e, ao mesmo tempo, muito questionador, porque diz assim, todos juntos, mais do que juntos, a tradução perfeita seria unidos, porque muita gente pode estar juntos e não estar unidos. Então, unidos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois os seus membros. Por isso que o grande detalhe é, se nós nos afastamos da comunidade por qualquer motivo que seja, a nossa fé vai morrer. A nossa fé não vai resistir se nós estivermos sem a comunidade. E eu posso arrumar 1 milhão de desculpas para não estar na comunidade. Mas este 1 milhão de desculpas que eu der, nenhum deles será suficiente para justificar a minha ausência ou o meu distanciamento da comunidade. Sozinho, a fé não sobrevive. E nós, por consequência, sozinho, permanecemos em enfermidades, porque não damos conta de superar as dificuldades da vida sozinhos. Quem acha que consegue, desculpa decepcioná-lo, mas você está redondamente enganado. Dizem que na era glacial, você conhece Porco Espinho? Sim? Então diz que na era glacial, os porcos espinhos decidiram se afastar uns dos outros, porque o espinho estava incomodando. O espinho um dos outros incomodava. Alfinetava aqui, espetava ali, espetava lá. Então eles decidiram se afastar uns dos outros e viver sozinhos. Só que ao afastar-se um do outro, aconteceu uma outra questão, que eles começaram a morrer. E a morrer de frio e sozinho. E aí conta que alguém propôs que, em vez de se afastarem um dos outros por causa do espinho, que todos eles se unissem, se juntassem para se aquecer do frio. Assim, um aquecia o outro, mesmo que levasse lá alguma alfinetada, mas para não morrer congelado e sozinho, então começaram de novo a se reunir e a viver em grupo, e assim salvaram as espécies, e até hoje nós conhecemos e temos ainda por aí afora o porco-espinho. Bom, a vida de comunidade, muitas vezes, é quase igual à vida do porco-espinho. Como assim? A gente vive se alfinetando e se espinhando uns aos outros. Só que, conforme a gente vai se alfinetando, conforme o espinho com o espinho vai se esfregando, a ponta do espinho vai desgastando, a ponto de que já não vai mais doer uma alfinetada, já não vai mais doer uma espinhada, porque o espinho já gastou a ponta e já não machuca mais, e a gente com o tempo se acostuma de levar a alfinetada, de levar a espinhada um dos outros, e a espinhada já começa a não doer mais, porque o espinho gastou, está sem ponta. Viver em comunidade é um pouco isso. É um pouco isso. Então as alfinetadas, as espinhadas dói no começo, que o espinho está com ponta. Depois que o espinho perde a ponta, aí não dói mais. Aí você leva a alfinetada e sai sorrindo.
Assim é viver em comunidade. Assim é viver em comunidade. E assim é fazer exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, a metáfora do corpo. O corpo que tem vários membros, e todos os membros do corpo são importantes. Até aqueles que a gente acha que tem menos significante, até eles merecem cuidados. Né? Para dizer da nossa realidade. Enquanto comunidade, enquanto corpo de Cristo. Ou a gente assume isso, ou a gente vive se isolando. Ou a gente vive se distanciando, se afastando da comunidade, por qualquer dificuldade, por qualquer desentendimento, por qualquer problema, por qualquer tropeço, por qualquer cara feia, por qualquer comentário, por qualquer crítica que a gente escuta. A gente vai fazer como um porco espinho. Vai se afastar da alfinetada do irmão e corre o risco de morrer sozinho e com frio. Então, vamos viver em comunidade. Assim morre todo mundo junto e não morre de frio. Morre todo mundo junto, todo mundo alfinetado e não morre de frio. E sozinho. Então vamos buscar viver em comunidade. E por fim, a primeira leitura. Sobre a primeira leitura eu vou fazer bem breve o mesmo comentário que eu fiz na missa de ontem. Quem aqui na igreja não tem celular? Levanta a mão. Ontem eu perguntei quem é que tem celular. Então hoje eu mudei. Quem não tem celular? É mais fácil. Quantas horas você consegue ficar sem olhar no seu celular? Por dia? 1 hora? Quem consegue ficar 1 hora sem olhar no celular? Levanta a mão. Quem consegue ficar 2 horas? Quem consegue ficar 3 horas? Quem consegue ficar 6 horas? Olha, já diminuiu a quantidade. Quem consegue ficar um dia inteiro sem olhar no celular? Algumas 3, 4 pessoas. Agora, a pergunta é um pouco mais direta. Quantas horas você consegue ficar lendo a Sagrada Escritura por dia? Quem consegue ficar 1 hora? Levanta a mão. Quem consegue ficar 2 horas? 3 horas? 4 horas? 6 horas? Mas consegue ficar 4, 6 horas olhando no celular. Se o padre propusesse aqui uma atividade assim, vamos falar de domingo, não vamos falar todos os dias. Começando segunda-feira. Começando segunda-feira, dia 30 de fevereiro. A proposta aí que o padre vai fazer para vocês. 5 horas da manhã nós vamos nos reunir aqui na igreja e nós vamos ler a Bíblia. Pegar capítulo por capítulo da Bíblia, das 5 da manhã até meio-dia. Todos os dias. Quantas pessoas será que a gente teria na igreja se o padre fizesse isso? Falaram aqui no meu ouvido 2 pessoas. Quem são as 2 pessoas? Quem vai abrir a porta e o padre. Se o padre tiver a chave da porta, só o padre. Porque daí no padre condensa as 2 pessoas. Vocês ouviram na primeira leitura que o sacerdote Esdra, desde o amanhecer até o meio-dia, ficou lendo a palavra, a leitura do livro da lei, e todos escutavam com reverência e piedade, a ponto de prostrarem-se com o rosto em terra para adorar a Deus, em respeito à sua palavra que foi proclamada. Igualzinho nós fazemos na missa. Do mesmo jeito que a gente faz na missa. Que importância tem a palavra de Deus na sua vida? Termino contando para vocês uma pequena história.
O padre foi fazer uma visita a um casal de amigo da paróquia. Fez uma visita, almoçou, conversou, partilhou. E o padre quis fazer um teste com aquela família. Ao sair, sem que a pessoa percebesse, o padre pegou um talher do jogo de almoço, colocou no meio da Bíblia, que estava lá na estante, na sala, fechou a Bíblia, deixou lá e foi embora. Passou um ano, o padre voltou naquela casa, almoçou, conversou, partilhou, aquela conversa agradável. Depois da conversa, o padre foi se despedir e ir embora. E antes de se despedir para ir embora, a dona da casa, meio com vergonha, meio chateada, se aproximou do padre e fez uma pergunta para o padre. Disse assim: padre, vai fazer uma pergunta? Pode, pois faça. Por acaso, assim, por esquecimento, por descuido, será que o senhor não levou para a casa do senhor um talher do meu jogo de almoço da última vez que o senhor esteve aqui? O padre riu, e a pessoa achou estranho o padre rir. Como assim, padre? O senhor está rindo, que não tem graça. Aí o padre perguntou: escuta, a senhora tem Bíblia aqui na casa da senhora? Ela disse: tem. A senhora pode, por gentileza, pegar a Bíblia para mim, por um instante? Ela foi e pegou. Antes ela ficou meio chateada, assim: mas por que tem a ver a Bíblia com o talher? Né? Não entendeu nada. Aí ela trouxe a Bíblia para o padre. Quando ela abriu a Bíblia, o que estava dentro da Bíblia? Quanto tempo fazia que aquela Bíblia não era aberta? Ainda acusou o padre de ter. Se ela tivesse aberto a Bíblia, ela saberia que o talher dela estava lá, no meio da Bíblia. Ela esperou um ano. Ainda perguntou para o padre se o padre não tinha levado o talher. E o talher estava no meio da Bíblia. Por que o padre está contando essa história? Você tem Bíblia na sua casa? Sim ou não? Você lê a Bíblia que tem na sua casa? Sim ou não? Vou lá colocar um talher na sua casa e deixar lá. Depois eu volto, depois de um ano, para ver se você leu. Se o talher estiver no meio da Bíblia, é sinal que você não leu. Vejam, a historinha é bobinha, mas ela traz um fundo de verdade e um questionamento muito sério para nós. Às vezes, nós tratamos com muito mais cuidado, com muito mais zelo, o celular do que a Bíblia. E a gente tem, de repente, essa dificuldade. Existem pessoas que ficam 4 horas com o celular na mão, fuçando, mexendo, vendo vídeo, etc. Mas quando pega a Sagrada Escritura para ler, em 10 minutos está dormindo. Mas fica 4 horas assistindo série, 4 horas mexendo no Facebook, mexendo no Instagram, curtindo foto, vendo os vídeos do Stories que a gente posta lá. Mas, quando a gente precisa ler, quando a gente quer, ou quando a gente devia nos concentrar, coração na leitura da palavra de Deus, quando a gente começa a fazer, a gente tem sono. E lá na Patagônia, quando o padre fala mais de 10 minutos, o povo começa a olhar no relógio. E o padre está falando muito hoje. Alguns são mais ousados, olhando para o padre discretamente, faz assim. Lá na Patagônia, eu já vi alguns fazendo isso. Aqui na paróquia não tem ninguém que faz isso, graças a Deus. Mas lá na Patagônia tem, eu estive lá um tempo atrás. Discretamente olha lá assim, levanta o braço e faz assim, ó. Mas se vai assistir um jogo do Palmeiras, fica lá. 90 minutos de jogo, e ai de quem intrometer. E ai de quem falar alguma coisa.
Então, é preciso, repito, hoje o Papa Francisco, desde 2019, ele decretou o dia de hoje como dia da palavra. Como dia da palavra. Então, eu gostaria que a gente pensasse, que a gente refletisse, que a gente percebesse, de fato, que importância a gente dá. Qual lugar a palavra de Deus ocupa na nossa vida? Tudo é importante, a gente encontra tempo para tudo. A gente tem um cronograma de horário onde a gente tem que fazer tudo, e a gente tem que dar conta de tudo. E a palavra? Não, a palavra não. Se sobrar tempo... Aí a gente começa a fazer que nem os meus alunos, eu dou aula de teologia. E eu gosto de usar a Bíblia. Porque eu acho que a fonte maior de teologia é a Bíblia. E aí a gente pergunta para os alunos assim, às vezes a gente cita profeta Neemias lá, capítulo 8, vamos ler esse texto que foi da liturgia de hoje. Aí, sabe qual é a primeira pergunta que eles fazem para mim? Qual é o número da página? Eu, como sou um professor muito educado, eu respondo, o número da página, aonde está? Ele está depois do Gênesis e antes do Apocalipse. Vocês acreditam que os meus alunos abrem lá, depois do Gênesis, para encontrar o livro de Neemias? Qual que é o livro que vem depois do Gênesis? Êxodo. Qual que é o livro que vem antes do Apocalipse? Êxodo. Não. Êxodo é depois do Gênesis. Hebreus. Mas então, não façam que nem fazem os meus alunos. Né? Seja íntimo, seja amigo da palavra. Folheie, né? Procure. Essa mania da gente usar esse livrinho da liturgia diária deixa a gente preguiçoso, né? Porque lá na liturgia diária está tudo, você vai folheando, está tudo, dia após dia, sequencial, mas só alguns textos, os outros textos não aparecem. Então é preciso a gente pegar, folhear, escrever, grifar, anotar, escrever a data. Porque a gente precisa ir com o tempo aprendendo e a colocar a palavra de Deus na vida da gente para que a gente possa viver com mais intensidade e com mais profundidade a palavra de Deus. Porque senão a gente vai ficar assim. Então, que Deus nos conceda a graça de nos aproximar cada vez mais dele, para que vivamos a sua palavra e sejamos conduzidos por ela em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.